Você deve conhecer alguma história de algum filho ilustre de Guaratinguetá. Mas consegue se lembrar da história de alguma mulher ilustre? Quantas estátuas ou bustos há em homenagem a essas mulheres? Muitos homens já passaram por Guaratinguetá e pintaram, reproduziram o cotidiano de algumas mulheres. Debré, Saint-Hilaire, Brito Broca, de Cavalcante. Você já deve ter visto uma das pinturas, As 5 Mulheres de Guaratinguetá. Mas quem foram elas? Já se perguntou o porquê e como essas mulheres permaneceram na história? E qual a fama que elas carregam? Tantas histórias retratadas aos olhos deles. O que queremos agora é trazer a história aos olhos delas. Mulheres fazendeiras, lideranças femininas. Para além de um mundo de barões, houve um mundo de sinhás. Essa terra já era terra de mulher. E nós temos duas mulheres que foram muito simbólicas e marcantes no processo de colonização do Brasil e que foram donas da terra onde iria se formar o povoado e hoje cidade de Guaratinguetá. A primeira delas é Dona Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso de Souza e responsável, durante um bom tempo, por administrar a capitania de São Vicente. Ana Pimentel recebe esse poder após o seu marido, Martim Afonso de Souza, ser designado para acompanhar expedições às Índias, e ela fica responsável por ser a donatária das terras na colonização brasileira. Diferente dos homens que fazem parte desse período da história do Brasil, que são vistos como heróis num processo de desbravamento e de construção do território brasileiro, de povoamento do Brasil, Ana Pimentel ficou esquecida. Apesar desse feito poder ter sido colocado na mesma posição de heroísmo, isso nunca aconteceu, talvez por ela ser uma mulher. É importante considerar que, para além desse papel heróico que lhe foi negado por uma história escrita por homens, Ana Pimentel não deixa de ser tão algoz como seus compatriotas, que foram responsáveis por um etnocídio das populações originárias aqui do Brasil. Então, quando a gente pensa que ela, enquanto donatária de uma capitania hereditária, autorizou incursões pelo sertão e permitiu a interiorização do Brasil por entradas e monções, nós também estamos dizendo que ela foi uma das responsáveis pelo extermínio de populações indígenas e a captura deles para um processo de escravização. Ana Pimentel, além de ser uma exímia administradora e que tinha uma visão da capitania enquanto um negócio que poderia ser lucrativo, trouxe para a colônia brasileira sementes de diversos gêneros, como por exemplo arroz, trigo e laranja. O fato de Ana Pimentel introduzir no Brasil o plantio de laranja vai muito além de um gosto particular. Se deu devido ao importante papel que a laranja teria no combate ao surto de escorbuto que estava acontecendo aqui na colônia, demonstrando uma perspicácia e inteligência de Ana Pimentel. O legado de Ana Pimentel se estende para suas próximas gerações, ficando em cargo de sua neta, Mariana de Souza Guerra, Condessa de Vimiero, a continuidade da obra de sua avó.
Mariana de Souza Guerra recebe como herança o território que tinha pertencido aos avós de maneira indireta e enfrenta uma dura disputa judicial com seu primo pelo direito de poder ter o controle e o poder de administração da então Sesmaria. Tanto Ana Pimentel como Mariana de Souza Guerra são mulheres que deveriam ter sido lembradas pela história, ainda que com as devidas pontuações com relação ao seu papel numa política de extermínio durante o processo de colonização. Diferente dos homens daquele mesmo período, que foram vistos como heróis, elas foram simplesmente esquecidas. Esquecidas a tal ponto de não se saber que as terras paulistas, inclusive da cidade de Guaratinguetá, pertenceram a essas duas mulheres, demonstrando que desde sempre a cidade de Guaratinguetá foi uma terra onde as mulheres tiveram um papel de liderança e de protagonismo, ainda que fossem esquecidas. Ana Crioula Negra. Mulher, negra, escravizada, liberta, que não foi dona nem do seu próprio nome, mas que chegou a ser dona de uma fazenda. Ana Crioula Negra foi uma ex-escravizada da família do capitão Antônio Ferraz de Araújo, uma das famílias que mais possuía escravizados aqui na nossa região. Existe um grande questionamento na história de Ana. Será que ela era só uma escravizada? Ou será que ela era uma filha bastarda do referido capitão? Nós temos alguns indícios que nos dão a entender o que não está escrito. Por exemplo, o fato de Ana ter sido liberta em testamento. E isso pode significar uma certa afeição por aquela mulher. Além disso, a mãe de Ana era escravizada da mesma família e tinha sido liberta 7 meses antes da morte do capitão. Esses fatos somados nos fazem questionar a proximidade de Ana e sua família com a família do capitão. O fato é que Ana teve uma vida após a sua libertação. Ana se casou, apesar de ter se tornado viúva precocemente. Ana foi mãe de 2 filhos e Ana, principalmente, construiu um patrimônio. Infelizmente, devido a todo o apagamento histórico, nós não conseguimos encontrar a razão, o porquê, o como Ana chegou a se tornar uma fazendeira. Se foi por esforço próprio, através de alguma atividade econômica, comercial, ou se foi uma herança deixada pelo marido de quem se tornou viúva. O fato é que no registro existe um testamento de Ana, onde ela deixa uma fazenda com muitos pés de cafés e alguns bens. A gente está falando de uma mulher negra que saiu da escravidão para se tornar dona de uma fazenda. Não é qualquer fato, não é qualquer história. É a história de uma mulher que entrou para a história apenas como Ana e por suas características físicas, crioula e negra, mas que também foi esposa e foi mãe e foi uma fazendeira. Inácia Maria de Santana. Mulher, negra, exposta, devota, esposa, mãe e enterrada na matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá. Inácia Maria de Santana nasceu em São João del Rei, em Minas Gerais, e foi uma criança exposta. E como uma mulher negra, no período escravagista no Brasil, nós não temos muitas fontes de informações sobre elas. E, na verdade, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E talvez a história seja feita justamente disso. E, para começar, a primeira pergunta que nós temos é: em que condição
se deu essa exposição? Sabemos que Inácia foi exposta na casa de Gonçalo Garcia. Mas era Gonçalo Garcia uma família rica, importante? Ou era a igreja de São Gonçalo Garcia, que existe até hoje em São João del Rei? Nós não temos uma resposta sobre isso, mas nós temos algumas pistas. Na igreja de São Gonçalo Garcia, em São João del Rei, existia uma capela de Nossa Senhora das Dores, que era justamente a santa de devoção de Inácia Maria, a qual, em seu testamento, ela pediu para ser enterrada aos seus pés, que é onde, ao que tudo indica, ela se encontra até hoje. Bendita sejas, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Como eu disse, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E uma outra pergunta que nós fazemos é: como Inácia Maria, uma mulher negra, exposta, se torna uma mulher de tamanho prestígio na sociedade guaratinguetaense, ao ponto de ser enterrada no próximo ao altar em uma das igrejas mais importantes da cidade, de deixar um testamento dizendo que deveriam ser entoados mementos públicos para ela pelo padre da época. Nesse testamento também, ela deixou alguns bens e uma riqueza. Inclusive, ela fazia doações para a igreja. Por isso, talvez, a sua importância, o prestígio de poder pedir à igreja, solicitando em testamento, que fosse enterrada no altar. Em Guaratinguetá, não era só divisões de classes sociais que existiam, religiosas também. Existia no centro da cidade a igreja Nossa Senhora do Rosário, que era a igreja do povo negro. Eles frequentavam essa igreja, que aliás foi demolida na nossa cidade. Enquanto os brancos frequentavam a matriz de Santo Antônio. E é aí que nós pensamos a respeito. Inácia, uma mulher negra, pediu para ser enterrada na igreja, no altar da igreja dos brancos, ao invés do altar da igreja Nossa Senhora do Rosário. Inácia Maria, assim como muitas mulheres que marcaram a história do Vale do Paraíba e de Guaratinguetá, teve o seu nome e a sua história invisibilizada pelas documentações e registros. Enquanto muitos homens são sempre lembrados porque eles podem assinar os documentos oficiais, as mulheres não têm esse poder. Mas Inácia foi uma de várias mulheres que desafinou o coro da história registrada no Vale do Paraíba. Isso simboliza que ela tinha um grande prestígio social, mas como isso foi alcançado, a gente talvez nunca saiba, porque Inácia Maria representa uma fratura numa sociedade escravagista, que foi capaz de desafinar um coro de mulheres que foram silenciadas pela história. Inês Teodora da Silva, mulher de pulso e de fé, mãe, esposa, comerciante, benfeitora, revolucionária. Ela foi uma das mulheres que acreditavam que o letramento era o início da libertação das mulheres. E por isso, ela criou na cidade um pensionato, onde ela acolhia as crianças expostas e as mães solteiras. Uma exímia comerciante, uma mulher que teve uma atenção a meninas em situação de vulnerabilidade, sendo expostas ou mães solteiras. Uma mulher que construiu uma igreja
que foi fundadora de um bairro. Toda a extensão que hoje nós conhecemos no bairro Santa Rita era a fazenda de Inês Teodora, e essa terra foi doada para a fundação desse bairro. Portanto, toda vez que nós passarmos por esse bairro, por essas ruas, nós devemos sempre lembrar que se não fosse Inês Teodora, talvez esse bairro, essa construção dessa igreja tão importante para a história da nossa cidade, não existisse. Rua Coronel Virgílio, número 87, havia a chácara de propriedade da família, onde existia um casarão e o prédio em que havia o pensionato para meninas expostas e mulheres que eram mães solteiras. Inês Teodora era um ponto de referência na cidade de Guaratinguetá, porque na sua propriedade havia um chafariz. Chafariz esse que era importante porque os viajantes que passavam ali paravam para que as suas tropas tomassem água. E esse chafariz ainda existe e hoje está localizado no antigo matadouro, próximo ao Ícaro. Esse prédio onde Inês Teodora morava com sua família já foi demolido, mas a sua memória nunca será esquecida. Inês Teodora da Silva se casou com 17 anos, teve 10 filhos e ao longo de sua jornada com seu marido foi uma mulher que enfrentou muitas guerras e teve muitas vitórias. Junto com seu parceiro, ela construiu um verdadeiro império comercial na cidade de Guaratinguetá, rivalizando com um dos homens mais importantes daquele período, que era o Visconde de Guaratinguetá, que se afugentou de constituir negócios na praça da cidade devido aos negócios de Inês Teodora. Ela foi mãe de vários intelectuais da cidade de Guaratinguetá. Inclusive, de acordo com as fontes históricas, a primeira professora de Guaratinguetá, Antônia Francisca das Chagas. O pensionato de Inês Teodora tinha um diferencial muito importante para a época, porque além dela ter sido importante no comércio, uma grande fazendeira na cidade, Inês Teodora também era uma mulher letrada, conhecedora das leituras e das escritas, e ela levava isso para as crianças de seu pensionato. Além disso, era uma mulher de muita fé, tanto que quando acometida por uma doença, já nos últimos anos de sua vida, ela resolve construir uma igreja em homenagem a Santa Rita. Com idade avançada e acometida pela doença, com as suas economias sendo gastas, ela mesma coloca tijolos com suas mãos na igreja. Igreja essa que foi literalmente também construída por elas. E talvez por tantos feitos e revoluções, seja muito mais cômodo para a história se lembrar de Inês apenas como uma benfeitora da igreja de Santa Rita, que está lá enterrada nas suas paredes até os dias de hoje. Talvez com isso teve toda a criação de uma lenda no imaginário popular guaratinguetaense, a lenda da carruagem fantasma. Porque se escutam os trotes dos cavalos indo em direção à igreja. Outros dizem que a avistaram dentro da igreja fazendo suas orações. Inês ainda está lá, mas Inês também deveria estar na página dos livros de história da nossa cidade, porque ela já foi muito homenageada, apesar de agora esquecida. Um exemplo disso é que a edição comemorativa do centenário da Igreja de Santa Rita, de 1946, do jornal O Eco, fazia uma belíssima homenagem a ela, rememorando inclusive o seu velório, que foi um dos maiores que a cidade de Guaratinguetá já assistiu. E são essas memórias que nós precisamos resgatar, porque Inês Teodora
foi uma mulher revolucionária na nossa cidade. A prática de exposição de crianças no Brasil remonta os primórdios da história do país, desde a colônia com a chegada dos primeiros colonizadores. E a exposição nada mais era do que o abandono, do que essa criança se tornar órfã, ainda que de pais vivos. A gente tem casos de exposição de crianças que realmente os pais tinham falecidos, mas em outras situações os pais não tinham condição de criar, devido a todas as dificuldades financeiras que uma pessoa pobre podia enfrentar dentro de um sistema colonial. A gente também tem casos de crianças que eram expostas porque elas eram deficientes, elas eram pessoas que tinham deficiências. Ou também crianças que ficavam nessa situação porque eram filhas bastardas, o que era muito comum, dado que a cultura de estupro faz parte desse cenário. Então, desde a colonização do país, a gente tem a exposição de crianças em hospitais, em conventos, em seminários, em igrejas, em casas de pessoas que eram vistas como mais abastadas. E, consequentemente, isso também faz parte da história da nossa cidade e das mulheres da nossa cidade. Aqui em Guaratinguetá, das mulheres que nós estamos trazendo as suas histórias, Inácia e Inês Teodora se encaixam dentro dessa temática. Para Inácia, enquanto uma mulher negra num período escravagista, a exposição pode ter significado a sua libertação e ter uma relação direta com a ascensão social que ela vai alcançar posteriormente, porque talvez se ela não tivesse sido exposta, sabe-se lá o que poderia ter acontecido com ela. Já Inês é uma mulher que foi visionária na exposição e na percepção da vulnerabilidade a qual essas crianças, principalmente as meninas, estariam expostas, sejam elas meninas abandonadas ou sejam elas meninas que se tornaram mães solteiras e foram abandonadas. Inês Teodora fundou esse pensionato de meninas expostas e teve um papel precursor, revolucionário na criação de um local de acolhimento e educação para essas meninas. É claro que a educação recebida estava nos moldes daquela época, e nós temos registros de jornais que davam conta da rigidez com a qual Inês Teodora tratava as meninas do pensionato. Mas o fato é que aquele acolhimento representava uma oportunidade de inserção social que elas não teriam se não fosse o trabalho de Inês Teodora. Maria Augusta de Oliveira Borges, mulher, elitizada, livre, letrada, independente ou só uma fantasma? Maria Augusta era da elite guaratinguetaense, porque ela era filha do Visconde de Guaratinguetá com Amélia Augusta Casal. Ela foi a 20ª dos herdeiros do Visconde e teve o privilégio de receber uma educação muito bem consolidada, mas através das mãos de um preceptor muito peculiar, que era o vigário do Monte Carmelo. Ela e sua irmã Maria Amélia tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever latim com este homem, que havia sido expulso da igreja na Bahia por seu temperamento difícil e um viés revolucionário. Ele chega a Aparecida e aqui ele se reaproxima da igreja e começa a atuar como preceptor de algumas crianças na região. Há alguns relatos de que a convivência dele com Maria Augusta era muito difícil, porque ela não era também muito dócil às suas ordens. Existe uma ocasião em que conta-se que ele se aproximou demasiadamente dela e que ela lhe tacou um tinteiro. Como naquela época os casamentos eram arranjados, o Visconde de Guaratinguetá tratou de arrumar um casamento
perfeito para sua filha Maria Augusta. Ela, com 14 anos de idade, foi obrigada a se casar com o conselheiro Francisco Antônio Dutra Rodrigues, 21 anos mais velho do que ela e um nome importante da monarquia brasileira, um lente catedrático, professor da Faculdade de Direito, presidente de banco, com uma vida política, econômica e social extremamente ativa e que, consequentemente, deixava Maria Augusta sozinha a maior parte do tempo. Eles moravam em São Paulo numa casa com um piano e uma grande biblioteca, que eram as companhias de Maria Augusta. Há relatos de que nesse período, Dutra era um dos financiadores de um jornal chamado Eco das Damas. Na verdade, o nome dele aparece como financiador em uma das edições deste jornal. O fato é que esse jornal carioca era um jornal feminino, que dizia sobre a importância da educação para as mulheres e naquela época já reivindicava alguns direitos que as mulheres não tinham acesso. Não podemos afirmar ao certo se Maria Augusta tinha acesso às edições do jornal que chegavam pelo seu financiador. Mas, coincidentemente, 7 anos depois, o casamento dele chega ao fim porque Maria Augusta o abandona e foge justamente para o Rio de Janeiro. Há rumores de que ela tenha tido a ajuda de amigos, talvez um amante. O fato é que ela teve uma breve passagem pelo Rio de Janeiro. Contam alguns que uma pequena fortuna de joias também a acompanhava, que ela tinha levado da sua casa, e chega até Paris. Uma outra grande coincidência é como certas narrativas se esforçaram para destruir a imagem de Maria Augusta como uma mulher que não era digna de pertencer à família que ela pertencia, colocando-a como uma mulher da vida, uma mulher que tinha abandonado a sua família pelos prazeres, por ter um amante ou por querer viver uma vida leviana de festas na alta sociedade parisiense. Que ela viveu na alta sociedade parisiense e era uma assídua frequentadora das festas, isso é verdade. E talvez ser maldita naquele momento seja o exemplo do preço que se paga por não se submeter aos papéis que a sociedade lhe impõe. Maria Augusta chega a ser retratada nos jornais da época como a vencedora de um concurso de beleza do carnaval. Maria Augusta tem contato com o berço do feminismo. A rua em que ela residia era uma rua extremamente agitada nesse nascedouro de movimentos sociais, inclusive sufragista. A gente não pode extrapolar os limites históricos e dizer que Maria Augusta teve algum envolvimento ou interesse pelos temas, mas nós podemos afirmar que ela esteve presente naquele contexto. É muito simbólico o fato de que, mesmo diante de um casamento anulado, Dutra não perdeu seu prestígio enquanto político e enquanto uma figura importante no Brasil. Mas Maria Augusta caiu no esquecimento, como uma persona não grata. Ela foi proibida de ter qualquer contato com qualquer membro da sua família. E tem alguns elementos que contribuem para isso. Ela poderia ser uma má influência para outras mulheres da família. Ela poderia, de acordo com as más línguas, ter feito isso porque tinha um amante. Ela poderia ter envolvimento, talvez, com assuntos que não fossem próprios para uma moça da alta sociedade guaratinguetaense. O fato é que Maria Augusta escolheu a sua liberdade. A liberdade de Maria Augusta em Paris durou 5 anos. Ela vem a falecer com 26 anos de idade, muito nova, mas tendo aproveitado intensamente a sua vida e tendo tomado as rédeas dela e escrito a sua própria história. O corpo de Maria Augusta é transportado para o Brasil em condições também muito curiosas, onde ocorre um saque. Maria Augusta vem para o Brasil coberta de joias com sua certidão de óbito e chega aqui sem nada. O que nos faz pensar como ela realmente morreu. Qual foi a causa da sua morte?
Acredita-se que tenha sido pneumonia ou hidrofobia, mas com a falta da certidão de óbito, nós não podemos afirmar. Quando ela vem para o Brasil, ela é recebida na casa em que ela tinha vivido durante um período onde hoje fica a Escola Conselheiro Rodrigues Alves. E ela fica sendo velada por muito tempo. Sua mãe, muito apegada ao corpo da filha, vivia cobrindo-a de joia de flores e perfumando o ambiente, até que o túmulo dela ficasse pronto no cemitério do Passos e para lá o corpo fosse transportado. Não é coincidência nesse caso que a lenda que Maria Augusta se transformou, talvez como uma forma de castigo por tudo que foi, tenha surgido justamente nos corredores da escola, onde alunos diziam ouvi-la no banheiro ou o seu piano, o seu cheiro. Mas até que ponto ser uma fantasma faz mais sentido e é mais digno do que ser uma mulher livre, independente, letrada, que tinha os seus próprios desejos diante de uma sociedade que se esforçava para ser patriarcal? E aqui é muito importante a gente deixar claro que a sociedade ser patriarcal não a torna totalmente patriarcal, porque assim como Maria Augusta, muitas outras mulheres não se sujeitavam a esse sistema e não aceitavam a imposição dessa sociedade. Para além de viver numa sociedade que prefere enxergar uma mulher como fantasma do que como livre, Maria Augusta conseguiu deixar o seu nome na história para além de uma lenda. Porque hoje a gente tem uma real noção, ou uma noção muito mais próxima da importância que ela realmente teve. De acordo com Brito Broca, Guaratinguetá tinha mulheres que eram naturalmente educadoras e que compunham um movimento de caráter popular, não institucionalizado, de magistério exercido de maneira ilegal, porque elas não tinham recebido formação para isso, mas elas já atuavam como professoras de crianças e jovens. E isso era uma demanda muito evidente, porque de acordo com um viajante que passou aqui pela cidade, Zaluar, ele registrou que Guaratinguetá tinha um número muito grande de jovens e entre eles um número muito maior de mulheres. Os registros de Zaluar são riquíssimos, porque eles também dão conta que as mulheres da cidade de Guaratinguetá, além de serem educadas, elas eram diferenciadas. Elas andavam a cavalo, elas praticavam o comércio, elas experimentavam uma liberdade que ele não tinha visto em outros lugares por onde ele passava. Benedita de Meireles França, mulher, fazendeira, escritora, separada, ousada, rebelde, ou vovó Mimi para os íntimos. Vovó Mimi fez parte de uma das famílias mais tradicionais da cidade de Guaratinguetá e tem entre o rol de seus antepassados o Visconde de Guaratinguetá e a Maria Augusta. Desde pequena, Benedita se destacava pelo seu gosto pelas artes, pela escrita, pela música principalmente. Ela era uma grande apreciadora de música clássica e tocava piano como ninguém. Por diversas vezes foi a atração dos encontros da família. Vovó Mimi, quando estava na idade de se casar, teve um casamento arrumado pelo seu pai com um primo de Queluz, ao qual ela rejeitou veementemente, porque ela acreditava no amor, e escolheu se casar com um imigrante italiano, Américo Vittorio Cipoli. Seu marido, que veio diretamente da Itália, tinha um certo tino para os negócios, e a partir do momento que se casaram, eles tentaram engrenar alguns comércios na região central na cidade, como por exemplo uma sapataria. Não deu muito certo, e eles então resolveram se mudar para a Fazenda Bom Sucesso, onde atualmente fica a cidade de Roseira. E lá, Mimi teve 8 filhos e a relação dos dois começou a ficar um pouco difícil.
Na verdade, havia uma incompatibilidade de gênios, porque Mimi, diante de todo um histórico de uma família com mulheres fortes, com um perfil de liderança, sendo educada, letrada, inteligente, apreciadora de artes, não conseguiu mais ver em seu marido o homem da casa. Ele não tinha muita capacidade de lidar com as pessoas que trabalhavam na fazenda. Ele mesmo não sabia exercer aqueles trabalhos com a terra. E isso foi fazendo Mimi se questionar o quanto eles conseguiriam manter os 8 filhos. Diante desse cenário assustador para Mimi, ela resolveu pedir a separação. Naquela época, uma mulher pedir a separação poderia ser um escândalo, mas Mimi contou com o amor e o apoio de sua família. Boa parte da rotina de Mimi enquanto ela esteve como fazendeira, assumindo a frente da fazenda, já que o seu marido não fazia muito bem esse papel, está registrado em 2 diários que ela escreve, um aos 37 anos e o outro aos 47. Neles, Mimi coloca um pouco da rotina, do dia a dia, quais eram seus afazeres, mas também faz reflexões muito importantes sobre valores, sobre a felicidade, sobre a amizade, sobre a vingança valer ou não a pena. Mimi conseguiu coexistir enquanto fazendeira, escritora, esposa e mãe. E depois, enquanto mulher separada, com a cabeça erguida, ela retorna para a propriedade da família no centro da cidade. E diferente do que se pode pensar, ela não foi excluída do seu círculo social, ela foi amparada. Tanto que conta-se que a sua casa continuou a ser frequentada e visitada por pessoas que eram apreciadoras dos seus quitutes, porque além de ser uma grande musicista, Mimi também era uma ótima cozinheira. Um fato interessante da vida de Mimi é que esse perfil mais ousado que ela apresentava já tinha se revelado até na sua adolescência, quando, em viagem ao Rio de Janeiro para assistir uma ópera, ela encontra sua prima Maria Augusta num trem. Toda a família tinha recebido orientação de ignorar Maria Augusta, porque ela tinha se separado e não era bonito manter relações com ela. Mas Mimi sai correndo em sua direção e a cumprimenta no trem. Isso demonstra que o amor familiar e a relação entre as mulheres daquela família era maior do que o status social. Vovó Mimi gostava tanto de música que passou esse gosto para o seu filho. Benedito de França Cipoli se tornou professor e um grande compositor da nossa cidade, compondo inclusive algumas músicas sobre a sua mãe e o seu pai. E por uma infelicidade do destino, Mimi vai sofrer com surdez precoce, deixando aos poucos de ouvir as canções que tanto gostava e também de poder apreciar o que ela mesma tocava. E isso nos faz pensar o quanto de tudo aquilo que ela disse através dos seus diários também foi silenciado e não foi ouvido pela história da nossa cidade. As mulheres que são fazendeiras também precisavam desenvolver o tino para os negócios, para comercializarem o que era produzido. Então, além de lidarem com todo o trabalho da fazenda, de administrar as equipes de trabalhos, algumas ainda em contexto escravagista e depois já após esse momento da abolição, elas também tinham que ser responsáveis por fazer contabilidade, por elaborar toda uma logística, por verificar o que era vendido, o que era comprado, quem iria comprar, para quem seria vendido. Então, esse trabalho de administração que exige pulso, que exige força e que exige inteligência, ficava a cargo dessas mulheres. E aprofundava ainda mais um cenário que ele era de uma quase solidão, com exceção de um cômodo da casa, que era a cozinha. A cozinha, que historicamente foi visto como um lugar de submissão, na verdade, exercia em muitas das fazendas e residências urbanas também um papel de libertação, de união, de acolhimento dessas mulheres, porque era onde elas encontravam com outras mulheres, fossem as trabalhadoras da própria propriedade ou fossem outras sinhás que iam visitá-las. A cozinha era um lugar seguro, pois não era frequentado por homens.
Eles não adentravam a cozinha, o universo da cozinha em si, para além do espaço físico. A cozinha também se materializava através dos antigos cadernos de receitas, que além de receitas de bolos, também tinham receitas de carnes e chás. Esses chás, que dependendo da quantidade, podiam até se tornar venenos e adiantar uma viuvez. Essas mulheres, que eram inteligentíssimas, sabiam a segurança que tinham naquele lugar da escrita e naquele espaço da cozinha. Como vimos no nosso documentário a história de algumas mulheres, queria também contar a história das 5 mulheres de Guaratinguetá, do quadro famoso do pintor de Cavalcante. Em uma das passagens que este pintor fez por aqui, ele retratou Dona Benedita e as suas 4 filhas, Albertina, Aiola, Áurea e Ana. Elas ficaram famosas por ser a família de um palhaço também muito famoso no Brasil, o palhaço Piolim. Dizem até que a Dona Benedita era bem cortejada na cidade, mas ela escolheu Piolim. Pela história, há um bordão, uma música de carnaval dizendo que o palhaço é ladrão de mulher. Mas aqui a gente deixa essa pergunta: por que Dona Benedita não poderia, em sua própria autonomia, escolher com quem quer casar? Durante muito tempo, os olhos delas precisavam olhar para o chão, em sinal de respeito e submissão. Tentaram calar a voz, apagando as suas histórias. Coincidência ou não, justamente onde foram deixadas, enterradas e esquecidas em poucas páginas amareladas. Amazonas, fazendeiras, educadoras, costureiras, poetisas, benzedeiras. Independente de qual caminho encontraram, cada qual com a sua libertação, seja pela fuga, fé, letras, comércio ou educação. Foram elas que, ao olharem para frente, abriram caminho para as próximas gerações. Ana, Maria, Inácia, Inês, Benedita. Desenterramos seus nomes da história para honrá-las, com suas incoerências e potências. Retratar a humanidade em cada olhar. Hoje, a história é recontada pelos olhos delas, por nós, por elas e tantas outras que moram no espaço-tempo sigiloso da memória. Somos filhas e netas dessa terra. Sabe o que quer? Ai, meu Deus do céu. Vamos gravar a última cena? Bora! Bora!